a quantidade de pedágios pela região incomoda os motoristas já não é novidade. Mas você tem ideia de quantas vezes você é cobrado ao andar pelas estradas da região? A nossa equipe fez algumas contas que reforçam por que o pessoal reclama tanto e por que a cada viagem fica a sensação de prejuízo no bolso. É impossível ir muito longe no estado sem topar com ela. As praças de pedágio. Apesar das estradas, a qualidade ter melhorado muito, mas eu ainda acho que não justifica a quantidade de pedágios que hoje tem aí na região, principalmente aqui na região. Eu acho muito abusivo. Pelos 5.280 quilômetros de rodovias administradas por empresas concessionárias, espalham-se 111 pedágios. A média é de uma praça a cada 48 quilômetros. Mas na prática as distâncias são menores em alguns trechos, como lembra o especialista em trânsito José Almeida Sobrinho. Nós temos dois períodos de pedágio, que antes do DR, antigamente, e depois da DESA, que era a empresa pública. Né? Nesse período havia uma política de implantação de pedágios para se evitar pedágios a menos de 50 quilômetros um do outro. Hoje essa distância reduziu bastante, né? Em determinados casos até 30 quilômetros. Desde que o programa de concessões de rodovias foi implantado em 98, a média indica a instalação de mais de 9 praças de pedágio por ano no estado. É como se a cada 40 dias o motorista tivesse que se preocupar com um novo local de cobrança nas estradas. Mas para muitos motoristas, o que mais incomoda quando o assunto é pedágio é a relação custo-benefício. Os usuários acreditam que não era necessário cobrar tão caro para manter as estradas em boas condições. Ele devia ter um preço mais acessível, um preço mais barato para que fosse mais acessível para a gente. É porque eu mesmo trabalho muito, vou muito para São Paulo, eu acho que isso deixa a viagem um pouco mais pesada para a gente. A alegação de que a forma de cobrança está prevista em contrato não impede um questionamento na justiça. É o que diz o especialista em trânsito. Eu acho que seria a hora do Ministério Público começar a investigar isso e buscar aí uma solução que não cause tanto prejuízo ao usuário. E é importante a gente reforçar que essas contas que a nossa equipe fez, é uma média, é claro. É como se a gente distribuísse ao longo do tempo todas as praças que foram construídas por aqui, desde o início das concessões. E também considerasse a quantidade de quilômetros nas mãos da iniciativa privada com o número de pedágios. E nós vamos conversar com a agência reguladora dos transportes, o órgão do governo que cuida dos pedágios, e eles voltaram a dizer que os pedágios são a forma de investir nas estradas, que são legítimos, claro, e que a cobrança é adequada para cada trecho. E quem trabalha com o transporte de cargas também não gosta nada dessa história de pedágio, não. Até porque eles pagam 2 vezes e nós também no consumo final do produto. Afinal, o frete fica mais caro por causa do pedágio. Quem está agora com o dono de uma empresa, conversa ao vivo com a gente, é o repórter Marcos Correia. Vamos tentar entender se o pedágio encarece muito mesmo, Marcos, o valor do frete. Luciane, tem um peso importante sim, e eu vou dar um exemplo prático para as pessoas entenderem rapidinho. Um caminhão como esse aqui, que tem 3 eixos, ele vai pagar numa viagem entre Americana e São Paulo, Americana, R$ 59,80 só de pedágio. Se for uma carreta, 5 eixos, são R$ 115 por viagem. Você imagina o peso disso numa empresa transportadora. O Claudemir está aqui, tem uma empresa de transporte, pode explicar melhor ainda para a gente. Com essa conta que a gente faz, é verdade que a empresa acaba gastando mais com pedágio do que com diesel? Na verdade, a despesa com o pedágio chega a cerca de 62% sobre o valor do óleo combustível. Quer dizer, numa viagem você vai gastar 62%, o preço que você gasta é de pedágio e 48% seria diesel. Por que isso acontece? Não é um disparate? É um disparate, principalmente no estado de São Paulo, em determinadas rodovias, esse custo chega a 62%. Sim, obrigado pela entrevista aqui pra gente. Você vê, Eduardo, a situação é grave mesmo, né? Ô Marcos, agora, esse valor ele consegue ser absorvido pela empresa ou não tem jeito, ele vai parar no bolso do consumidor mesmo? Olha, não tem como escapar, Eduardo. Tudo quanto é custo acaba saindo ali no supermercado, quando a dona de casa vai comprar 1 quilo de arroz, acaba saindo também no preço do eletrodoméstico, quando a pessoa vai numa loja fazer a sua compra. O pedágio faz parte do preço que a gente paga em tudo que a gente compra. E olha só um outro dado preocupante. Você imagina que uma carreta que faça uma viagem todos os dias durante um ano, do Porto de Santos até Ribeirão Preto, no final desse ano, só de pedágio, o dono dessa carreta vai ter gasto o suficiente para comprar uma outra carreta. Absurdo a gente pensar nisso, né? Marcos Correia, de Campinas.
Marcos, muito obrigado aí pelas informações. E o pior é imaginar isso, que as pessoas, mesmo que não usem as estradas, acabem tendo prejuízo no bolso por conta dessa situação dos pedágios.